Oferta e demanda. Este vídeo vem esclarecer dúvidas sobre os conceitos de oferta e demanda e sua influência em um gráfico de candles, um gráfico de velas. Como é que eles influenciam no preço para que o gráfico suba ou desça? Vamos começar falando da sua definição. Oferta, ofertar, oferecer. Intenção de venda a um preço que seja aceito. Então, quando você tem a intenção de vender um produto e ele não está tendo aceitação, então você faz uma oferta e vê se a negociação é aceita, se o trade é aceito. A demanda, por sua vez, é o desejo ou a necessidade apoiado pela capacidade e intenção de compra. Então, é o poder de comprar e a intenção de comprar, certo? Então, quando a demanda, ou seja, a intenção de compra é maior do que a oferta oferecida, os preços dos produtos tendem a subir, por gerar sua escassez com o tempo. O que isso quer dizer? Que um item que está no mercado, dependente do que seja, se ele tem muita procura, ele tem muita valorização, e ao mesmo tempo ele vai ficando escasso, vai acabando ele no mercado, e aí quanto menos tem, mais caro fica. Já que os consumidores se dispõem a pagar mais para obter um determinado item, certo? Por conta da sua valorização. Por outro lado, quando a oferta é maior do que a demanda, os preços tendem a cair, certo? Então, quando tem pouca procura de um item, é feita uma oferta e o preço cai para ver se consegue ser feito a venda e haja o interesse de compra. Dito isso, a gente tem então que quando a demanda sobe, quando a demanda aumenta, o preço também sobe para fazer um equilíbrio do mercado. Com o passar do tempo, esse preço vai subindo até um ponto de ficar caro e não haver oferta. Então, a demanda passa a diminuir com o preço caro e o preço, por sua vez, tende a cair. Se a demanda estiver baixa, pouca procura, pouca intenção de compra, o preço vai caindo. Com o tempo, o preço fica muito baixo. Então, o preço estando barato, ou seja, o mesmo que dizer que tendo ofertas, a demanda e a procura sobe, porque o poder de compra sobe. Então, o preço volta a subir para corrigir esse equilíbrio. Em resumo, quando há muita procura, quando há muita demanda, é o mesmo que pouca oferta, porque o preço tende a encarecer, para que não acabe o item do estoque. Então, aqui a gente conclui que o domínio de demandas é o domínio de compra. E muita oferta, né? O valor sendo mais baixo, é, é igual a pouca demanda. Então, o domínio prevalece de venda, certo? Quer dizer que, por que tem pouca demanda? Porque o item está a um certo valor, mas mesmo assim não tem ninguém comprando. Então tem coisa errada. Então vamos deixar um pouco mais em conta, vamos fazer uma oferta, deixar mais barato, derrubar o preço. O preço mais baixo tende a corrigir essa pouca demanda para ter mais interesse de compradores. E aí, então, quando a gente falar de oferta, a gente está falando do sinônimo venda. Quando a gente estiver falando de demanda, o sinônimo é compra. Exemplo na prática para ver se isso tem coerência. Se o preço médio de um combo de lanches no McDonald's, e a gente sabe que é R$ 30, digamos que na segunda-feira a demanda é baixa, ou seja, poucos compradores, poucos consumidores. Então é feita uma oferta neste dia para R$ 28. Com o passar do tempo, há uma análise
e ver se a demanda, a procura nesse valor, ela sobe ou desce. E aí a gente faz a correção. Se a gente tiver muita gente comprando na segunda-feira por R$ 28, então a gente vai subir um pouquinho para 29, para que haja equilíbrio. Mas se não tiver demanda suficiente, a gente vai ter que fazer o quê? Uma oferta melhor e abaixar o preço para 27. Na quarta-feira, a demanda estando baixa, também a gente é o dia mais crítico e a gente vai fazer uma oferta de R$ 22 nesse combo de lanche. Olha só como caiu o preço está lá embaixo. E aí, com o tempo, há uma análise para este dia, se a demanda vai ser suficiente, se ela vai subir ou se ela vai cair, a procura por essa oferta, nesse valor. Então, se a demanda for boa, a gente tem que fazer uma correção e não deixar acabar o estoque. E então a gente corrige o preço para R$ 25 e vai fazendo esse equilíbrio. E se ainda não tiver procura em R$ 22, a gente cai para 20. Tem que fazer o equilíbrio de oferta e demanda, certo? Agora vamos pensar o contrário. Num sábado, opa, um sábado é um dia que a demanda é alta por ser sábado. Então, o preço, a gente não pode trabalhar com R$ 20, que a gente deixa de lucrar. Então, o preço sobe para quê? R$ 35. E, ainda assim, vai haver uma boa quantidade de venda. Mas a gente faz uma análise com o tempo e vê se essa demanda vai ser boa, suficiente, ou se ela vai ser baixa. E aí a gente faz as devidas correções. Se tiver muita procura, a gente tem que subir o preço. Se não tiver, a gente vai abaixando o preço gradativamente, até que haja o equilíbrio de oferta do valor sendo ofertado e a demanda, a procura por esse valor. Perfeito, entendido o conceito de oferta e demanda, de compradores e venda. E sobre os pavios e os lotes de um gráfico? Vamos analisar hipoteticamente que esse daqui seja o dia de sábado, tá? E seja a venda de qualquer produto, onde há uma variação em determinados horários, tá? Então, esse movimento aqui, até aqui, final do começo do dia, das 11 da manhã, e o dia se encerra às 11 da noite. Então, na abertura do mercado, há uma boa procura, há uma demanda até a 1 da tarde, certo? Então, a 1 da tarde, horário de pico, porém, passou desse horário até as 4 da tarde, tende a cair, certo? Então, quem está caindo aqui é o preço. E aqui, então, subiu por conta da procura, demanda, muita gente comprando, mas aqui já não tem mais tanta gente comprando, então o preço cai, certo? Então, por que o preço cai? Porque aqui a oferta tem que entrar. Então, nesse valor não tá bom, nesse horário, então, tipo assim, às 2 da tarde, vamos oferecer um preço um pouco mais baixo, para que, tendo pouca gente, mas que ainda haja um pouco mais de procura, por causa do valor, certo? E aí, tem uma correção aqui das 4 para 5 horas. E digamos que aqui há um fechamento, digamos, uma troca de funcionários de uma empresa. E aí a gente então começa aqui das 4 às 5, uma correçãozinha do valor. E às 5 horas até às 6 ainda não tem consumidores adquirindo aquele produto. Então a gente oferta um valor baixo para que tenha pessoas interessadas em comprar nesse horário por um valor mais baixo, porque tem pouca demanda, pouca procura. Demanda é sinônimo de procura. Mas às 6 horas da noite começa a se ter uma demanda elevada, onde o preço vai se elevando conforme o tempo, né? Então, às 10 horas da noite, termina-se o ciclo, digamos aqui que é o horário de janta, né? Vai estar vendendo lanche mesmo, ou um restaurante que está vendendo alguma coisa no horário de janta. Então,
normalmente o preço vai subindo, né? É claro que não há uma variável num restaurante, mas é só um exemplo hipotético. E aí, das 10 às 11, tende a fechar o mercado e então o preço cai, porque não tem tanto interesse de compra nesse horário. Poucos consumidores, por exemplo, das 10 às 11, já tem gente dormindo, não está comprando nada. Então há uma queda no preço para que ainda haja algum interesse de venda. É ofertado um preço mais baixo para que haja algum interesse de venda. Sabendo desse movimento, vamos fazer então uma associação com um candle de um tempo maior. Aqui então, digamos que esse candle é do horário das 11 da manhã até as 4 da tarde, o primeiro turno, e esse outro candle é o horário da noite, das 6 às 11. Então aqui tem dois turnos, dois candles, que representa esse mesmo movimento, onde a sua abertura às 11 horas se encerra aonde? Às 4. Mas antes de se encerrar às 4, houve uma alta, certo? E isso foi o pavio do preço, onde chegou um determinado, subiu a um determinado limite do horário e retraiu até as 4 da tarde. Abriu-se um novo turno e antes de subir, houve assim, né, o interesse de subir, mas antes de subir, há uma correção das 5 às 6, onde o pavio negativa. Então, nesse pavio aqui, a gente tem oferta de um preço mais baixo às 6 horas. O preço 6 horas está mais baixo, então a oferta se instala aqui na ponta desse pavio. Mas a oferta, ela está muito baixa, então o preço, por ser um horário de pico, vai haver uma correção desse valor. Vai haver, porque a demanda vai entrar. Vai ter gente, muita gente comprando nesse horário das 6 às 10. Então, naturalmente, depois de fazer essa microcorreção, correção é o pavio, há uma alta e se encerra às 11 da noite, quando o mercado fechou, certo? Mas antes dele fechar, houve um limite, houve uma nova alta em relação à alta do turno anterior, certo? No almoço, foi, houve uma certa procura, uma alta limite. Mas, à noite, essa quantidade de venda é maior, então a demanda, a procura por esses valores é, é maior, então a gente tem que corrigir no preço, elevando o preço, porque tem muita gente comprando. E o preço, então, tem que ir subindo para acompanhar essa demanda. Então, aqui é a demanda máxima de interessados nesse horário. Depois desse horário, não tem mais como a gente subir o preço, porque já diminui a carteira de clientes comprando. Então, a oferta, de novo, entra das 10 às 11. Então, há uma oferta de um preço mais baixo às 11 horas. Então, o mercado se encerra com um preço nesse valor, certo? Então, pavios nada mais é do que a correção da força contrária a um movimento maior, certo? Então, se um sábado aqui foi um fluxo, a gente sabe que é uma demanda de alta no dia todo, existem as correções de ofertas para durante o dia, certo? Isso se aplica em qualquer coisa, em qualquer mercado, poderia ser valorização de moeda nesses intervalos de tempo, certo? Então vocês associam aí com qualquer mercado e vai ser esse mesmo raciocínio. Então vamos ler aquele movimento gráfico dentro de um candle maior, né? Onde a abertura dele, né, subiu, né, igual o exemplo anterior, até uma determinada altura, chega num limite, a compra se instala na ponta do pavio e a oferta corrige o preço depois de um tempo. Daqui da ponta do pavio até o fechamento, houve um tempo. Esse intervalo de tempo não teve tanta demanda, não teve demanda. Então a oferta entrou aqui para corrigir isso. E a oferta então se instala aqui no fechamento.
deste candle de compra, certo? Então a venda se instala aqui e a oferta derruba o preço até essa altura. Mas a gente pode também analisar nesse mesmo candle que antes disso acontecer, a oferta tentou jogar o preço lá embaixo, se instalou a venda, a oferta está na ponta desse pavio, porém houve só uma projeção dessa venda, né? Ela não ficou aqui em domínio. Então a compra foi maior, o interesse, a procura de comprar foi maior. Então a demanda foi maior. Então o candle sobe até esse ponto e retrai com a oferta neste ponto. Então a oferta derrubou o pavio até aqui embaixo, se instalou aqui na ponta desse pavio, mas a compra entra e eleva o preço. Vamos pensar ao contrário agora. A venda abre esse candle, mas antes de abrir, abrir, pode ser que ela já tenha descido, mas isso não importa. O que importa é o domínio maior de compradores ou vendedores naquele tempo. Então, nesse intervalo de tempo, não sei se foi na hora de descer ou foi já logo no início, houve uma demanda de interesse de compra que levou o preço até aqui em cima. A compra se instala na ponta desse pavio, há uma projeção de alta, assim como nessa alta os compradores se instalaram. Só que aqui há um domínio de vendedores. Então, mesmo que essa demanda nesse pavio chegue até esse ponto, ele não foi suficiente, porque teve que haver oferta, porque não teve mais procura de compra acima disso. Não teve. Então, teve que haver uma correção. Então, foi sendo feitas ofertas com preço mais baixo, mais oferta, mais oferta, mais oferta, mais oferta. Não está tendo compradores interessados nesses preços. Então, houve um preço tão baixo, uma oferta tão baixa, que se instalou a venda nessa ponta do pavio, certo? Mas ela não conseguiu permanecer aqui e a demanda, houve uma correção de compradores interessados daqui até aqui, onde se instala a compra, a correção de compradores, a correção do pavio de demanda, certo? Então o preço fecha aqui, mas o domínio maior de quando abriu foi de ofertas. Teve que haver muitas ofertas até que conseguiu achar compradores por aqui nessa região. Entenderam? Então, tira print dessa imagem e não esqueçam disso. Então, a oferta mais baixa passa a ser o alvo e a liquidez a ser buscada no futuro, certo? Então, a gente tem aqui o interesse dessa oferta ser buscada no futuro, assim como essa compra se instalando aqui em cima, mesmo que a oferta entrou, há um interesse futuro de buscar cumprir essa liquidez de demanda de compradores. Beleza? Show. Para concluir, então, movimento gráfico, a gente tem, então, que a compra entra, eleva o preço até aqui em cima, num limite, mas não tem mais compradores interessados daqui para cima, por enquanto, nesse intervalo de tempo. Então, a oferta entra e se instala aqui. Então, se instala a venda aqui, certo? A próxima vela nasce, novamente os compradores entram e agora neste novo horário sim, há mais interesse de compradores, ou seja, há mais demanda, há mais procura, certo? Então, o preço acaba superando essa alta do preço anterior, do horário anterior. Então, a gente tem uma nova alta aqui em cima, certo? O preço chegou até aqui em cima, fazendo uma nova alta no mercado. Mas aí há uma correção, onde entra quem nesse pavio? Oferta. Oferta entra nesse pavio e corrige o preço até essa altura. Não consegue voltar o preço para baixo dessa última alta, certo? Mas ela consegue fazer uma pequena correção. E assim por diante, certo? E quando a oferta derruba o preço, tentando corrigir novamente aqui,
ela chega de encontro com o pavio da compra anterior. Não deixei simétrico aqui, mas a intenção era ser simétrica. Então a oferta vem aqui, mas ela não domina essa região, porque aqui já foi uma alta superada, porque essa vela domina, diz que esse ponto de interesse agora é de compradores, porque até então daqui para baixo era só oferta, mas daqui para cima, ao romper, aqui nós temos compradores. Então, se a oferta não rompe, se chega aqui na mesma taxa e sobe os compradores, quer dizer que os compradores confirmam que eles estão presentes e eles assumem essa posição. Então, uma transferência de compradores da ponta desse pavio para essa ponta desse pavio, certo? Então, aqui há uma transferência. Ao contrário desse cenário aqui, onde a compra levou o preço até aqui em cima, certo? Não houve um rompimento, não houve uma elevação do preço, não houve uma nova alta. A compra tenta subir novamente, mas não supera a alta que ela tinha estabelecido. E a venda domina esse preço e joga o preço para baixo. Então, quer dizer que então aqui a gente tem uma região onde o domínio é maior de venda. Mesmo que a demanda suba, se instale na ponta desse pavio novamente, mas como ela já tinha se instalado, então a venda desinstala essa instalação da compra. Por isso o nome desinstalação, certo? A instalação da compra está aqui na ponta desse pavio, a oferta entra, fecha o preço aqui, e depois a demanda, ao tentar chegar na mesma taxa, não tem forças para continuar subindo o preço. Por quê? Não tem compradores mais interessados nesse horário. Então, a venda, a oferta é jogada. Então, vai ofertando, vai ofertando um preço tão baixo a ponto de haver novamente o interesse de compradores. Beleza, galera? Espero que eu tenha conseguido esclarecer e sanado essa dúvida de muitas pessoas aí que, principalmente, que mexem com gráfico, ok?